Olá, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi aqui. Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo a nova república. A gente vai trabalhar o governo FHC e o governo Lula. E quando a gente fala de Fernando Henrique Cardoso, é importante que a gente lembre que ele se torna presidente graças ao sucesso do Plano Real. Lembrem-se que foi durante o governo do Itamar Franco, presidente, que o Plano Real foi idealizado e teve como um dos seus fundadores o, na época, ministro da Fazenda, FHC, Fernando Henrique Cardoso. E aí, por que esse Plano Real foi o trampolim para a presidência do FHC? Porque, veja, pós-regime militar, a gente tem que perceber que muitos foram os planos que foram criados com o objetivo de tirar o Brasil da crise econômica, né? O Brasil, quando acabou o regime militar, estava passando por um endividamento enorme, a dívida externa lá em cima, crise econômica, hiperinflação, ou seja, o Brasil estava quebrado. E aí, para tentar tirar o Brasil dessa crise, foram criados vários planos. Entre eles, a gente pode lembrar aí os do Sarney, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão. Depois tivemos o Plano Collor, que também não deu certo, mas no governo do Itamar, idealizado por FHC e sua equipe, temos o Plano Real, que sim, finalmente vai conseguir controlar a crise no Brasil, a inflação, vai tirar o Brasil do buraco. E aí, como esse Plano Real foi um sucesso, então o FHC aproveitou o momento, isso é agora que eu vou me candidatar a presidente, e foi eleito, graças a isso. E aí, quando a gente fala do governo de FHC, a gente está falando do período que vai de 1995 até 2002. Algumas características do governo de FHC que a gente pode destacar é o neoliberalismo. O que é isso, Otoshi? Neoliberalismo é quando o governo, o Estado, ele interfere o mínimo possível na economia. Então a gente diz que o governo de FHC ele é neoliberal. O governo de FHC também é marcado por privatizações, pessoal. E o que é uma privatização? É a venda de uma empresa pública. Tivemos aí mais de 100 privatizações durante os 2 mandatos do FHC. Poxa, Tocha, você está dizendo que mais de 100 empresas públicas foram vendidas? Isso. Entre elas a gente pode citar aí a Telebrás, a gente pode citar a Embraer, Usiminas, entre outras, que foram privatizadas. Agora tem um pequeno detalhe. Se elas tivessem sido vendidas no valor que realmente de mercado, mas não, elas foram vendidas, como se dizia na época, a preço de banana, pessoal, tá certo? Então tinha empresa que valia X e o FHC vendeu por muito menos, tá certo? Então é um governo marcado por muitas privatizações. A gente vai ter um governo inicialmente controlando a economia, a inflação lá embaixo, E isso inicialmente, porque a posteriori o Brasil vai começar a cair novamente, O Brasil vai começar a entrar numa crise novamente. O próprio FHC depois vai ter que pedir dinheiro emprestado ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, tá certo? E a situação do Brasil no final do governo dele já vai ser um pouquinho mais complicada. Uma outra coisa que a gente tem que destacar é a abertura para o capital estrangeiro. Eu sempre costumo dizer ao meu aluno, olha, existem 2 tipos de presidentes. Existe o presidente nacionalista, que é aquele que quer desenvolver a nossa economia, as nossas indústrias, nossas empresas, sem a entrada de capital estrangeiro ou com o mínimo de entrada de capital estrangeiro. E tem aquele que já é o que a gente chama de entreguista, o internacionalista, que é aquele cara que abre o país para investimentos estrangeiros, E o FHC é um desses, tá bom? Outra coisa que é importante do governo FHC é a quebra do monopólio de exploração do petróleo. A Petrobras, a nossa empresa, que foi criada ainda no período Vargas, 1953, ela detinha um monopólio, ou seja, só ela poderia explorar o nosso petróleo, mas isso vai ser quebrado durante o governo do FHC, que vai abrir para que empresas estrangeiras, por exemplo, norte-americanas,
possam explorar o nosso petróleo, né? Isso é ruim, tá certo? Uma coisa muito importante que cai muito no vestibular é o seguinte, é a chamada emenda da reeleição. Gente, não havia reeleição no Brasil, né? Então, perto do fim do primeiro mandato do FHC vai criar uma emenda, né, propondo a reeleição para cargos executivos. Lembre-se que o mandato era de 4 anos, né, sem prorrogação. Caso essa emenda do FHC seja aprovada no Congresso, no Senado, passe, então ele seria o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. E assim foi, né? Ele criou a emenda, mandou para o Congresso aprovou e ele vai se candidatar novamente e vai ser o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Depois a gente vai ter o Lula, né? Mas FHC foi o pioneiro nessa questão. Então não esquece, emenda da reeleição, FHC. Antes disso não existia essa questão da reeleição, tá? Na parte social a gente pode destacar o quê? A redução nos índices de analfabetismo, isso é extremamente importante. A diminuição dos níveis de mortalidade infantil, o combate muito legal, muito bom à AIDS na época, né, que tinha o José Serra como ministro da Saúde, distribuição de medicamentos de forma pública, né, de graça, gratuita, aumento da expectativa de vida. Então são alguns pontos positivos aí na questão social do governo do FHC. E para a gente encerrar o FHC e entrar no Lula, a gente vai ter os chamados apagões. O que era isso? O próprio nome já diz. Era muito comum durante o governo do FHC, a partir sobretudo de 2001, que você estivesse na sua casa, de boa na lagoa e a luz fosse embora. Foi o que? Foi uma pane, foi o que? Foi um apagão. Esses apagões que pegou o Brasil todo, ele destacou que o investimento no setor energético não era o adequado, não estava sendo da forma como deveria ser, né? Então, a gente vai ter uma crise no setor energético muito grande nesse período, né? E tanto é que o FHC vai propor redução do consumo de energia, né? Vai mandar mensagens na televisão e tal, pedindo para os seus pais e os seus avós, o povo brasileiro, para racionar a energia, economizar e tal, para que novos apagões não ocorressem e tal. Então, essa crise no setor energético, tá certo? E esses apagões aconteceram durante o governo do FHC. Nas próximas eleições, depois de 2 mandatos, vamos ter aí a eleição do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai de 2003 a 2010. O mandato dele também são 2 mandatos, né? E quando a gente fala do governo Lula, é importante que a gente destaque a criação do ProUni, né, Programa Universidade para Todos, que é onde um aluno de escola pública, né, uma pessoa que tem uma renda familiar baixa, ela possa ter a oportunidade de estudar numa universidade privada, por meio de uma bolsa, né, que pode ser integral, parcial, tal. Então, o ProUni foi criado durante o governo Lula. Foi também durante o governo Lula que foram criadas várias universidades federais. Houve uma expansão das universidades federais. Inclusive aqui em Pernambuco, a gente vai ter a criação das universidades federais lá do Agreste, lá do Sertão. Os polos vão ser descentralizados, né? Antigamente o aluno do interior ele tentava medicina, por exemplo, outro curso aqui em Recife, né? E agora não, agora eu vou ter um polo em Caruaru, eu vou ter um polo, né, em outras cidades lá interioranas, que vai fazer com que o aluno ele não precise vir morar em Recife, ele não precise vir estudar em Recife, porque ele pode estudar na própria região de origem dele. Isso é interessante, né? Então a criação de vários polos federais e faculdades é outra coisa a destacar do governo Lula. Além dos programas sociais, programa Fome Zero,
programa Bolsa Família. Gente, não estou dizendo que esses benefícios não já existiam desde o governo FHC. No entanto, receberam um novo nome, foram remodelados e consolidados. Né? Foi durante o governo Lula que isso foi ampliado, esses valores e a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas, tá certo? Então, o programa Fome Zero e o programa Bolsa Família auxiliou muitas famílias, inclusive tirando-as do patamar de miséria, tá certo? Então, não vamos esquecer isso aí. Durante o governo Lula, minha gente, eu acho que é muito importante a gente destacar isso, houve um aumento do crédito concedido para a população brasileira. As pessoas, o pobre especificamente, a massa, a grande massa, elevou seu poder de compra. Foi a partir do governo Lula que a gente vai ver uma pessoa pobre comprando um computador, lógico, dividindo em 12, 18 vezes, mas comprando o seu primeiro computador, comprando o seu primeiro celular, né? Ou seja, muita gente saiu da classe C e subiu para a classe B, para a classe média durante o governo Lula. Então foi um governo que era muito pautado no assistencialismo, em benefícios para as populações mais pobres, né? E fez com que muitas famílias ascendessem socialmente durante o seu governo. Isso é interessante, importante notar. Foi durante o governo Lula que houve a descoberta do pré-sal, né? O petróleo na camada pré-sal, e aí a Petrobras vai começar a explorar esse petróleo. Na época, eu me recordo que a Petrobras era a única empresa no mundo a explorar petróleo na camada pré-sal, né? E, logicamente, se é petróleo, é riqueza, riqueza do nosso país, riqueza para a nossa grande nação. Durante o governo Lula também vamos ter o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com criação de rodovias, ferrovias, e vamos ter, sobretudo, um governo marcado por um crescimento econômico fenomenal, né? Durante o governo Lula chegamos aí a ser o oitavo país mais rico do mundo, a oitava economia do mundo. E, por favor, não pense que pelo fato da gente se tornar a oitava economia do mundo, da gente ter um PIB, por exemplo, o Produto Interno Bruto, um crescimento cerca de 7% ao ano, que é um crescimento extraordinário para um país como o Brasil. Não pense que isso se refletiu, por exemplo, na pobreza, na desigualdade. Isso não quer dizer que houve uma melhor distribuição de renda. O fato de nós tornarmos a oitava economia do mundo, isso não chegou para todo mundo, né? Então éramos economicamente sim, mas socialmente nem tanto, apesar do governo Lula ter sido um governo que ajudou bastante os pobres, a massa. Então tivemos aí um destaque muito grande na questão econômica. O Brasil cresceu muito e o Brasil era um país extremamente respeitado, né? Eu lembro que quando explodiu uma crise econômica, uma bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo que era ligado aos Estados Unidos de certa forma foi prejudicado. O Brasil passou por essa crise mundial de boa. Por quê? Porque foi com o governo Lula que ele deixou de pensar, a gente só tem que comercializar com os Estados Unidos. Não, vamos comercializar com a Ásia, com o continente africano, com a Europa, com o Mercosul, né? Então ele descentralizou essa questão de comercialização, de acordos comerciais, e isso foi muito bom porque o Brasil passou muito bem pela crise que os americanos não passaram tão bem assim. E logicamente que nem tudo são flores, né? Foi durante o governo Lula que estourou aí o chamado mensalão, um dos maiores escândalos de corrupção do nosso país, né? Então tem aí a mancha de corrupção dentro do governo Lula, tá certo? Então, gente, nessa aula nós vimos o governo FHC e o governo Lula. Se você gostou, deixa o seu likezinho, ativa o sininho. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até a próxima.